Quero repartir com vocês hoje uma mensagem que foi pregada há 30 anos atrás, aproximadamente. 30 anos atrás ela foi pregada pela primeira vez que eu saiba no Brasil, na Igreja Batista Água Branca. E quem pregou essa mensagem é um pastor e escritor chamado Bruce Wilkinson, que é mais conhecido também por um livreto que ele escreveu chamado A Oração de Jabez. E ele foi na Igreja Batista Água Branca, perguntou para o pastor o que ele deveria pregar. Ele tinha vindo para uma série de conferências no Brasil e o pastor falou assim, prega sobre família. E diz que, então ele pediu para tirar o púlpito e colocar 3 cadeiras no lugar do púlpito. A pergunta que você pode estar fazendo é, pode o pastor pregar o sermão de outro pastor? Na verdade, tem um outro pastor chamado Karl Lacher, que foi pastor de homilética, de pregação expositiva. Ele ensinava os seus alunos o seguinte, você pode usar o sermão de um outro pastor, saiba que você pode usar o machado de outra pessoa, mas a força é sua. Então, se vira negão. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo 2, versículo 6. Esse texto vai narrar uma situação bem peculiar que o povo de Israel estava vivendo. Juízes capítulo 2, versículo 6. A minha versão é a NVI. Diz assim, depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Depois vamos para o versículo 10, diz assim, depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Vamos orar mais uma vez. Senhor, fala aos nossos corações através da tua palavra, que possamos, Senhor, entender um propósito maior para as nossas vidas, que possamos agora, ó Pai, permitir que teu Espírito nos confronte, nos convença do pecado, da justiça e do juízo. E que possamos também, ó Pai, como exemplo do salmista, guardar as tuas palavras em nosso coração, para não pecar contra ti. Quem aqui é vovô? Quem aqui é vovó? Pode abaixar a mão. Você já pensou na possibilidade do seu neto não ser um adorador do Deus vivo? Você já pensou na possibilidade que o seu neto, a sua neta, pode escolher adorar alguma outra coisa que não seja o Deus vivo, que nós reconhecemos e estamos aqui adorando? Você já parou para pensar que daqui a 70 anos, pode ser que essa igreja possa estar sendo vendida, e aqui pode ser estar sendo feito um supermercado, ou até mesmo uma boate, não sei, mas isso pode acontecer daqui a uns 70 anos. Você já pensou sobre isso? Você já pensou que pode existir uma geração, não a próxima, mas uma terceira geração, que pode não conhecer aquilo que Deus fez por nós na cruz? Uma geração que desconhece totalmente o nome de Jesus Cristo, e essa geração ela vai adorar qualquer outra coisa, porque um fato é que todo ser humano é um adorador. Todo ser humano, ele vai escolher algo para adorar. Se ele não escolhe o Deus vivo, ele vai escolher alguma outra coisa. Mesmo que seja um sentimento, por exemplo, felicidade. Tem pessoas que hoje adoram a felicidade. A felicidade é o centro da vontade dessa pessoa, pois ela faz tudo pela felicidade. Tem pessoas, e isso também já acontecia até mesmo no Novo Testamento e no Velho Testamento, que tem um Deus chamado dinheiro. Fazem tudo pelo dinheiro.
Tanto que existe no Sermão do Monte Jesus dizendo, não podeis servir a Deus e ao dinheiro, dinheiro com letra maiúscula, pois o que Jesus queria mostrar é que o dinheiro pode se tornar um Deus. Se você nunca imaginou isso, eu queria dizer para você que isso já aconteceu na Bíblia. Já aconteceu de ter uma geração que não conhecia Deus e nem os feitos de Deus. Nós acabamos de ler o texto de Juízes, onde no contexto, agora Josué, ele terminou a missão dele, ele terminou a missão de levar o povo de Israel para ocupar a terra prometida. Ele dividiu a terra, todas as tribos têm a sua parte, e ele diz aqui que todos saíram para ocupar cada um a sua herança, e o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué, e dos líderes que sobreviveram a Josué, e os que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. O que ele está dizendo aqui? Que existia uma geração, a geração de Josué, a geração que viu as muralhas de Jericó sendo derrubadas. Uma geração que viu os grandes feitos do Senhor. E essa geração conta para uma próxima geração que não viu as muralhas de Jericó sendo derrubadas, não viu o Rio Jordão sendo atravessado para que o povo de Israel então ocupasse Canaã, mas sabia, porque papai e mamãe passaram por essa situação e eles conheciam e eles contaram. Papai e mamãe, eles eram homens e mulheres sérios com Deus, eles viram os grandes feitos do Senhor. Mas essa geração, ela não viu, mas ela conhecia. Mas o texto depois vai nos dizer, no versículo 10, que existiu uma terceira geração. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Ou seja, uma terceira geração que não sabia nada. Não sabia nem que Jericó tinha muralhas. Não conhecia nada até mais além da história antes de Josué. Não sabia nada sobre Moisés. O fato que Josué, nesse texto, ele representa alguém que sentou nessa cadeira. E essa cadeira, nós vamos chamar ela da cadeira do compromisso. Josué era um homem comprometido. Tem um outro texto bem conhecido que diz, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué sentou nessa cadeira, a cadeira do compromisso. Josué tinha um desejo tão grande de se envolver, de ter uma intimidade com Deus, e Josué era aquele que foi o braço direito de Moisés. Diz que Moisés, enquanto conversava com Deus no tabernáculo, Josué ficava esperando Moisés sair, porque ele queria ir ali ver se ele também via a glória de Deus e se a glória de Deus conversava com ele. Ele era um homem que procurava por Deus, que buscava ter esse relacionamento íntimo com Deus. Josué teve os seus filhos, mas os seus filhos já não foram filhos que tiveram esse compromisso tão sério com Deus. Conheciam Deus, sabiam sobre as coisas de Deus. A geração que senta na cadeira do compromisso é uma geração que sabe orar, que busca Deus com todo o coração. Quando as coisas começam a dar errado, você vê esses homens e mulheres se colocando diante do Senhor, dobrando seus joelhos, clamando. A geração que senta nessa cadeira aqui é uma geração que não sabe orar. E quando as coisas começam a dar errado, ele liga para o papai e para a mamãe. Papai, mamãe, ora por mim. Papai, amanhã tem uma entrevista de emprego. Papai, olha, mamãe, não esquece de mim. Essa aqui é a geração compromisso. Essa geração aqui, como que a gente vai chamar? Tem que ser uma letra com letra C. Tem uma palavra, mas é uma palavra muito difícil, chamada claudicante. Você já ouviu essa palavra? Pois é. O que é claudicante? Claudicante é aquele que não sabe se é ou se vai, se fica, se senta, se levanta. Mas aí nós vamos chamar de outra coisa, vamos chamar de café com leite. Geração compromisso e a geração café com leite. Quem é da minha geração sabe que a gente ia brincar de pega-pega, esconde-esconde, aí tinha os nossos irmãos mais novos, e quero brincar também, tá bom, você é café com leite. O que é o café com leite? Ele acha que ele está na brincadeira,
mas não vale nada. Como é que é hoje a geração? Hoje é assim, você pega 4 joysticks, mas tem um que não está ligado no Wi-Fi. Aí o menino fica lá. Ele acha que ele está jogando, mas os irmãos dele estão jogando. É a mesma coisa. Quem senta na cadeira do compromisso, ele tem um relacionamento íntimo com Deus. Ele tem uma unção do Espírito Santo, selado pelo Espírito Santo. Ele se enche do Espírito Santo. Quem senta aqui na cadeira do café com leite, ele acha que está orando, que o Espírito Santo está agindo através dele. Mas nada assim, sabe? Ele está brincando, tá brincando de ser crente. É a geração café com leite. Mas ainda tem uma terceira geração. E essa terceira geração nós vamos chamar da geração da crise. Crise existencial. Crise no casamento. Crise profissional. Pessoas que têm tudo e não têm nada. Pessoas que sabem do que não gostam, mas não sabem do que gostam. São pessoas extremamente descontentes, porque vivem numa crise espiritual. Se essa geração é a café com leite, que ainda sabe que existe um Deus, e sabe que pode pedir para o papai e para a mamãe, esse aqui, se precisar de alguma coisa, tem que pedir para o vovô e para a vovó. Só que existe uma grande probabilidade desse aqui não ter mais o vovô e a vovó. O vovô e a vovó morreu, eles conheciam a Deus. Eles sabiam como fazer para falar com Deus. Mas agora o vovô e a vovó morreu. E o que a gente vai fazer? Papai e mamãe não sabem. Papai e mamãe vivem brigando. Papai e mamãe já nem moram mais juntos. Crise, café com leite, compromisso. Quem sentou aqui no Velho Testamento, além de Josué, na cadeira do compromisso? Abraão. Abraão foi um homem escolhido por Deus para ser o pai de muitas nações, de muitas famílias. Abraão também era um homem, não era perfeito. Abraão tinha também das suas particularidades, das suas dificuldades. Mas Abraão tinha um relacionamento tão íntimo com Deus, que Deus um dia falou para ele assim: eu quero que você pegue o seu filho, suba no monte Moriá, e você vai sacrificar o seu filho. Mas Senhor, obedece. E Abraão obedeceu. Quem senta na cadeira do compromisso obedece a Deus, mesmo não entendendo por que tem que obedecer. Quem senta na cadeira do compromisso entende que o melhor é seguir a Deus. Quem senta na cadeira do compromisso, ele diz assim: primeiro Deus, depois eu. Quem senta na cadeira do café com leite diz assim: primeiro eu, depois Deus. E aqui na cadeira da crise é primeiro eu, depois eu, depois eu, depois eu, e se Deus quiser, eu também, e vamos lá. Acho que vai dar certo, vamos seguir em frente. Desesperador. Abraão sentou nessa cadeira. Ele confiou no Senhor. No ato do sacrifício do seu filho, um anjo veio, interviu e trouxe o cordeiro e preservou a vida de Isaac. Isaac sentou nessa cadeira. Isaac é um personagem bíblico que a gente não sabe muita coisa. Tem alguma grande história, de algum grande feito, de algum grande momento de intimidade de Isaac com Deus? Não tem. O que a gente conhece de Isaac é o seguinte, que Isaac foi o filho de um grande homem e o pai de um grande homem. Mas Isaac, a história que eu me lembro agora de memória é quando Abraão busca uma esposa para Isaac. Nem a esposa ele foi capaz de procurar. O papai foi buscar. Lógico, estou aqui exagerando. O contexto da época tinha esse costume. Mas Isaac é café com leite. Aí Isaac tem filhos, gêmeos, Esaú e Jacó. Nasce Esaú e Jacó nasce junto, segurando os calcanhares de Esaú. E ele recebe o nome de Jacó. Jacó significa aquele que segura pelo calcanhar. Há uma outra tradução para o nome Jacó: o enganador, o mentiroso, o 71. E Jacó fez muito disso na vida dele toda. Jacó era um homem em crise.
Jacó queria a progenitura. E ele vai e ele faz lá um conluio com a mãe dele. E ele engana o irmão para ganhar a progenitura. É certo, não? É isso mesmo, né? Primogenitura. Jacó faz tantas coisas erradas que chega uma hora que ele quer até voltar para casa, mas o irmão dele quer matar ele. A fama de Jacó era tão ruim que o irmão queria matar ele. Ele manda até a família na frente. Crise. Café com leite. Compromisso. Davi, homem segundo o coração de Deus. Davi sentou nessa cadeira. Cadeira do compromisso. Davi não era perfeito. Muito pelo contrário. Davi foi um assassino. Foi um adúltero. Foi um mentiroso. Mas Davi tinha uma qualidade. Quando ele era confrontado, ele não se justificava. Quando ele faz toda aquela lambança, adulterando com Batseba, matando o marido, Urias, o profeta Natã vai confrontá-lo e conta aquela historinha. Tem um homem que tem 100 ovelhas e tinha um outro que tinha uma ovelha só. O homem que tinha 100 decidiu fazer um churrasco. Mas em vez de ele pegar uma das suas 100 ovelhas, ele pegou a única ovelha que aquele outro homem tinha. Aí Davi diz que ele levanta e fala assim: quem é esse que nós vamos matar? Aí Natã diz assim: é você, Davi. E a gente não vê no texto dizendo assim: quem? Eu? O Salmo 51 relata exatamente o que Davi fez. Ele diz: pequei, Senhor, contra ti somente pequei. Não afasta de mim o teu espírito. Davi não era um homem perfeito, mas era um homem que, quando confrontado com o pecado, ele fazia de tudo para não perder a sua intimidade com Deus. Ele se lançava ao chão, ele se sujava de cinzas, clamava pela graça e a misericórdia do Senhor, para que o Senhor restaurasse o coração. Davi foi esse homem, um homem que sentou na cadeira do compromisso. Aí Davi teve um filho, muitos filhos, mas teve um que se tornou o herdeiro, Salomão. Salomão começou na cadeira do compromisso. Diz que Deus se revelou a Salomão e perguntou para ele: olha, eu amei muito seu pai. E porque eu amei o seu pai, você pode pedir o que você quiser. E diz que Salomão não pediu dinheiro, não pediu poder, mas ele pediu sabedoria. Salomão começou nessa cadeira do compromisso. Mas os dias foram passando, Salomão foi ganhando, porque pela sabedoria ele conseguiu criar ter um domínio político muito grande, e ele começou a adotar uma política de anexação de reinos, que era assim: ele chamava o consultor dele e dizia assim: quem é o rei de tal lugar? Ah, é o fulano de tal. Tem filha? Tem. É bonita? É uma princesa linda. Vou casar com ela. E aí Salomão ia lá, casava com a princesa e anexava o reino para dentro de Israel. Aí ele perguntava assim: e o rei daquele outro lugar? Ah, é fulano de tal. Tem filha? Tem. É bonita? Não. É feia. Ele fala assim: então pega o exército e invade, derruba tudo e anexa. Mas nessa história toda, o texto também diz que Salomão teve 1000 mulheres. 1000 mulheres, 700 princesas. Nem a Disney tem tanta princesa assim. 700 princesas e 300 concubinas. 700 no oficial, 300 no paralelo. Mas esses 1000, eu acho ainda que é uns 1000 que nem 1000 de índio. Sabe como é 1000 de índio? Diz que tinha um forte Apache, tinha um soldado raso lá olhando para avisar o capitão quando chegasse os índios. E diz que ele saiu correndo e falou: capitão, os índios estão chegando. E, mas quantos são? Ele falou assim: 1002. 1002? Mas que conta é essa? Não, tem 2 índios na frente e uns 1000 atrás. É assim a história de Salomão. Tinha umas 1000 mulheres. E como é que ele fazia?
diz que na história do Israel nunca houve tantos templos, tantos postes ídolos, idólatras de Israel como no tempo de Salomão. Por quê? Porque aconteceu o seguinte, ele ia lá, ele escolhia 302. 302 ia passar a noite com ele. Aí depois daquela noite linda, maravilhosa, no dia seguinte, a 302 estava com uma carinha triste. Cuidado, viu, gente? Quando a noite é boa e a carinha de manhã é triste. O que aconteceu, 302? Sabe, meu pai, o reino do meu pai, o templo lá da nossa deusa está tão derrubado, sabe? Precisava de uma ajuda. E diz que ele pegava o cheque, assinava um cheque assim, tá, pode dar lá para o seu pai. Mas a 302, antes de ir lá levar o cheque para o pai, passava na casa das meninas lá, das princesas, e chegava assim e falava assim, olha o que o rei deu para mim. Porque que vantagem você tem de você ter vantagem se você não pode esnobar ninguém? Vantagem nenhuma. Aí diz então que ela chegava lá e falava, olha só o que Salomão me deu para construir lá, reformar. Aí diz que na noite seguinte chamava 702, 703, sei lá, um número assim. E aí a 703 sabia que a 302 tinha ganho o cheque, aí da mesma maneira. Só que aí essa foi mais esperta, ela falou assim, então, sabe o que é, Salomão? Onde meu pai mora é tão longe, e ir lá adorar o Deus que nós cultuamos desde criança, será que não dá para a gente construir um outro templo aqui mais perto? Aí ele dá e assinava o cheque. Então nunca na história de Israel houve tantos postes ídolos e templos pagãos como na época de Salomão. Salomão começou na cadeira do compromisso, mas terminou na cadeira do café com leite. E sabe qual é o pior? Quando Salomão morreu, Roboão assumiu o reino. A crise foi tão grande, que a crise não foi só existencial de Roboão, ele dividiu o reino. Israel foi dividido em dois, Roboão ficou com Judá e Benjamim, e Jeroboão levou as outras 10 tribos, e fez um novo reino, que é o reino de Israel e o reino de Judá. Nunca mais o reino de Israel foi tão grande como na época de Salomão. E hoje nós chamamos o remanescente de Israel de judeus, porque o remanescente foi a tribo de Judá e Benjamim, que sobreviveu a todos os juízos de Deus. Crise, Roboão foi o rei da crise. Sabe como é que o Novo Testamento chama quem senta na cadeira do compromisso? Espiritual. Sabe como é que chama o Novo Testamento quem senta na cadeira do café com leite? Carnal. E quem senta na cadeira da crise? Natural. Sabe como é que Apocalipse chama quem senta na cadeira do compromisso? Quente. Quem senta na cadeira da crise? Frio. Então o café com leite é o quê? Morno. E o texto de Apocalipse diz que Deus faz o quê com quem é morno? Vomitar-te-ei da minha boca. Percebe a gravidade do que podemos estar passando? Que é preciso a gente pensar exatamente como nós queremos ver as novas gerações sendo verdadeiros adoradores, mas para isso acontecer, eu não posso querer que meu filho sente na cadeira do compromisso se eu não estiver sentado na cadeira do compromisso. Não adianta, porque os nossos filhos, mais do que ouvirem, eles nos veem, e eles sabem o que a gente faz quando a gente sai daqui. Os nossos filhos estão nos olhando, eles estão nos avaliando. Papai e mamãe falam que adoram a Deus, mas eu não vejo isso depois em casa. Papai e mamãe falam um monte de coisa no pequeno grupo, mas depois as coisas não funcionam como eles falam no pequeno grupo, eles mudam até o vocabulário. Se nós queremos que as próximas gerações se sentem na cadeira do compromisso, nós precisamos sentar nesta cadeira. Na cadeira do compromisso. Abra sua Bíblia em Malaquias. Malaquias é o último
livro do Velho Testamento. E eu não sei se você já observou alguma vez qual é o último versículo do Velho Testamento. O último versículo do Velho Testamento é Malaquias capítulo 4, versículo 5. Malaquias capítulo 4, versículo 5. Diz assim: Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. A proposta de Deus com o evangelho que viria, com este que é aqui comparado, como Elias, porque quem está falando aqui? Que profecia é essa? É a profecia da vinda de Jesus. Olha o que ele diz lá: vejam, eu enviarei a vocês um profeta Elias. Isso significa assim, que aquele que viria seria comparado a Elias. Por quê? Porque faria milagres como Elias fez. O profeta Elias é o profeta que mais fez milagres no Velho Testamento. Fez milagres, inclusive, de ressurreição de mortos, como Jesus viria fazer. E ele está dizendo que assim que Jesus vier, antes do grande e temível dia do Senhor, ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Ou seja, a família sempre esteve no cerne do evangelho. Porque Deus não quer simplesmente salvar a mim e a você. Deus quer resgatar as nossas famílias. O que Paulo fala para aquele centurião, que depois que as portas se abrem da prisão e ele quer se matar, ele diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Nós precisamos entender que nós estamos entrando aqui na cultura cristã mais antiga, é um momento agora do advento. Algumas igrejas, principalmente igrejas alemãs, igrejas metodistas, elas começam agora, nesse início do mês de novembro, a partir do dia 28 de novembro, começa o advento. O que é o advento? O advento é a expectativa daquele que virá. E nós precisamos entender o advento como sendo a expectativa do Jesus que virá novamente, porque nós estamos agora no meio de uma história que ainda não acabou. Dia 25 de dezembro, a gente celebra o Natal, a vinda de Jesus, o Filho de Deus, o Príncipe da Paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da Paz, Jesus. E mais que isso, Jesus vem como um cordeiro, vem para ser sacrificado, pagar o preço pelo nosso pecado, para que nós pudéssemos, em Cristo Jesus, sentar na cadeira do compromisso. Para que nós, pelo sangue de Jesus derramado na cruz, pudéssemos sentar nessa cadeira do compromisso e buscarmos, na cadeira do compromisso, impactar a vida dos nossos filhos, impactar a vida dos nossos pais. Mas Jesus, depois de morrer na cruz e ressuscitar dos mortos, 40 dias depois, diz que Jesus sobe para os céus e diz que ele voltará. Ou seja, o advento não acabou, ele vai acontecer novamente. E toda vez que a gente volta para a época do Natal, eu tenho que entender que já foi, mas ainda não. Já aconteceu, mas ainda não. Jesus já veio, mas ainda voltará. E ele agora não vai voltar mais como cordeiro. Ele não vai mais voltar como servo, mas ele vai voltar como o rei, o grande El Shaddai. Vai vir para julgar a todos, e quem estiver na cadeira do café com leite, não vai dar tempo de voltar para a cadeira do compromisso. Imagina quem estiver na cadeira da crise. Já contei para vocês no culto aqui que a gente fez no mês de missões. Existem alguns povos não alcançados dentro do próprio Brasil. Entre eles os quilombolas, os indígenas, existem os ribeirinhos. Mas tem um grupo cada vez mais crescente
dentro do contexto brasileiro, que está sentado aqui nessa cadeira. E eles são conhecidos como os jovens seculares. Jovens que nunca ouviram falar do Evangelho. Jovens que não sabem nem quem é Jesus, sabem que é uma figura histórica e que se conta os nossos anos pelo nascimento dessa pessoa, mas não conhecem nada de Jesus, não sabem o que Jesus fez há 2000 anos atrás. Crise, café com leite, compromisso. O Natal está chegando. Esse é o nosso primeiro culto, onde nós estamos nos direcionando para essa celebração. E que cadeira nós vamos oferecer na nossa ceia de Natal? Meu convite para você, na sua ceia de Natal, quando você estiver se reunindo, porque eu sei que agora nós já estamos nos preparando, nós já estamos pensando na roupa que a gente vai vestir, se precisamos comprar alguma coisa, qual é a comida que nós vamos preparar, aonde vai ser, a casa do fulano, vai ser na mamãe, no papai, no vovô. Mas eu queria fazer um desafio para você. Hoje, você precisa sentar nessa cadeira aqui do compromisso. Você precisa entender que só tem uma maneira de ter uma intimidade com Deus, de entender o propósito de Deus, é sentando nessa cadeira do compromisso. E você sentando nessa cadeira do compromisso, você vai levar essa cadeira do compromisso para a sua ceia de Natal. E você vai fazer uma mesa bem bonita. E antes de tudo começar, você sentado na cadeira do compromisso, você vai dizer assim: eu queria agradecer a Deus, porque a gente pode estar aqui hoje em família. E eu quero aqui expressar a minha gratidão a Deus pela vinda do menino Jesus, que se tornou o meu Salvador e Senhor. E a Ele eu dedico toda a minha vida, toda a minha história. É isso. É se posicionar, nós precisamos nos posicionar. Chega de ficar como café com leite, achando que está no jogo, mas não está jogando nada. Achando que as coisas estão acontecendo, mas Deus nem está olhando mais para você. Sabe, eu fui para um retiro de famílias, agora eu contei a história de Sansão. Sansão achou que ele estava fazendo o que Deus queria que ele fizesse. Chegou uma hora que ele fica lá com Dalila lá para cima e para baixo, aí ele conta a verdade, Dalila corta o cabelo dele, aí ele diz assim: vou sair daqui como eu sempre saí. E aí o versículo diz assim: não sabia Sansão que o Espírito do Senhor já não estava mais sobre ele. Café com leite. O joystick dele foi desligado. Ele não jogava mais o jogo de Deus. Por isso, meus queridos, a gente tem uma mesa aqui hoje. Mas eu queria convidar você a sentar nessa cadeira do compromisso. Para celebrar a ceia do Senhor, celebrar o sacrifício de Jesus na cruz, que todos nós somos convidados, Jesus faz um convite. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sente hoje na cadeira do compromisso e celebre conosco a ceia do Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de celebrar a ceia como um memorial daquilo que já aconteceu, da história, ó Pai, que está sendo contada. E eu quero, Senhor, falar de mim mesmo agora. Eu quero participar dessa história que está sendo contada. Eu quero sentar na cadeira do compromisso. O Senhor sabe muitas vezes dos meus desafios, das minhas lutas, das minhas fraquezas. Mas eu confesso, ó Pai, que eu preciso da Tua graça, do Teu amor sobre a minha vida. Eu me rendo aos Teus pés, ó Pai, aos pés da cruz me coloco. Confesso o meu pecado, esperando de Ti a Tua graça, o Teu amor. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós ainda estamos na época da graça. Ainda há tempo de voltar e sentar na cadeira do compromisso. Não brinque com Deus. Não finja ser aquilo que você não é. Mas de verdade hoje, em nome de Jesus, creia que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador e o Senhor.
e sente na cadeira do compromisso, para ter uma vida de integridade ao lado do Senhor, uma vida de obediência. Não é uma vida fácil, não, vai ser uma vida talvez até mais difícil, mas é a única garantia que nós temos da vida eterna, é a única garantia de um futuro. Se você um dia já fez esse convite ao Senhor Jesus de todo o seu coração, confessou com a sua boca que Jesus é o Senhor e Salvador, e foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como um testemunho público da sua fé em Jesus Cristo, eu quero convidar você a celebrar comigo a ceia do Senhor. Quero chamar aqueles meus irmãos que vão estar aqui me ajudando a repartir os elementos da ceia, que venham aqui à frente. Nós vamos juntos celebrar este momento. Um momento que nos traz à memória o sacrifício de Jesus. O memorial que precisa ser repetido, pois nós, humanos, nos esquecemos facilmente daquilo que Jesus fez. Por isso precisamos regularmente trazer à memória o sacrifício de Jesus na cruz. Enquanto cantamos o próximo cântico, nós vamos repartir com os irmãos o pão. Quando repartimos o pão, nós seguimos a ordem de Jesus de discernir o corpo. O que significa isso? Significa que eu não posso comer desse pão sem antes discernir, avaliar, refletir sobre o meu papel na igreja de Cristo. Pois se há uma coisa que nós precisamos entender é que quem senta na cadeira do compromisso, ele não só se compromete com Deus, mas ele também se compromete com a igreja de Cristo. Porque quando Jesus voltar e o advento então se findar, haverá um lindo casamento entre Cristo e a sua igreja. Porque Cristo vem buscar a sua igreja. Ele não vem buscar você e eu, ele vem buscar a sua igreja. Se você quer ser resgatado por Jesus, você precisa estar na igreja. E se tem uma coisa hoje que a geração Café com Leite está fazendo é abrindo mão do seu compromisso com a igreja. Vem na igreja quando as coisas começam a dar errado. Vem na igreja quando precisa de uma oração mais forte, escutar um louvor. Igreja de Cristo não é posto de gasolina. Igreja de Cristo é um corpo que é repartido, que foi formado a partir de sangue derramado naquela cruz. Por isso, Jesus ensinou seus discípulos que na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, deu graças e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Comam em memória de mim. Senhor, eu quero te agradecer por podermos aqui, ó Pai, com os meus irmãos e irmãs, repartir o pão e estarmos aqui, ó Pai, fazendo esse exercício de avaliarmos o nosso papel como parte da igreja de Cristo. Pai, que possamos cada dia mais entender esse chamado de fazermos parte dessa igreja, essa igreja que é invisível, mas também é visível, essa igreja que é local, mas também é universal, essa igreja, ó Pai, que se reúne em toda a face da terra, uma só igreja, dos salvos em Cristo Jesus, e que agora neste lugar se reúne em nome de Jesus, que o Senhor nos dê discernimento para vivermos, ó Pai, a vida cristã unidos à Tua igreja. Que possamos ser membros ativos, sermos, ó Pai, dispostos a sermos usados pelo Teu Espírito Santo, a colocar os nossos dons em evidência, não para que nós mesmos sejamos honrados, mas que o nome do Senhor Jesus seja engrandecido em toda a terra. Essa é a nossa oração e oramos em nome de Jesus. Amém. Para que houvesse perdão de pecados, era necessário derramamento de sangue. Até antes da vinda de Jesus,
se escolhia um cordeiro perfeito, um por família. Olha a família aparecendo de novo. Um por família era sacrificado no altar, no templo de Israel. Mas naquele dia em que Jesus foi pregado na cruz, e ele clamou: Deus, por que me abandonaste? Naquele momento, ele deixa de ser filho para ser o cordeiro que seria imolado. E ao entregar o seu espírito naquela cruz, os evangelhos dizem que aquele véu que separava o Santo dos Santos no templo, onde só o sumo sacerdote tinha acesso, ele é rasgado de baixo em cima. Porque o Cordeiro perfeito derramou seu sangue e abriu caminho para um relacionamento íntimo com Deus. Não era mais necessário mais um sumo sacerdote, porque agora era possível ter acesso, sentar na cadeira do compromisso e ter acesso a esse Deus pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz. Jesus com seus discípulos também mostra o cálice e diz: esse é o cálice, é a minha nova aliança no meu sangue. Façam isso toda vez que se reunirem em memória de mim. Senhor Deus, beber do teu cálice, primeiro, Pai, me faz refletir do tremendo amor que o Senhor teve por nós, enviando seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Mas também, ó Pai, me faz refletir que se eu sou capaz de tomar o cálice de Jesus, significa também que eu preciso ser capaz de seguir os caminhos de Jesus, negar-me a si mesmo, tomar a minha cruz diariamente e seguir a Jesus, negar as minhas vontades, negar os meus desejos e entregar a minha vida completamente a Ti, Senhor. Que ao tomar desse cálice possamos lembrar do preço pago naquela cruz e sermos também, ó Pai, portadores dessa rica mensagem, dessa linda mensagem. Que o Senhor, ó Pai, ajuste os nossos corações nesse fim de ano. Diante de tantos barulhos, de tantas luzes, de tanta correria, que o Senhor nos traga um coração sereno, para que possamos experimentar uma profunda intimidade e comunhão, porque quando estivermos reunidos com os nossos queridos, ao abrir da nossa boca, o que saia da nossa boca seja aquilo que teu Espírito deseja falar aos corações das pessoas que nós mais amamos. Que possamos nos preparar, ajustando os nossos corações, pensamentos, para essas celebrações em família. Em nome de Jesus. Amém.